Fala pessoas, dia 16/6, sexta-feira, vamos nos atualizar para o final de semana porque tem algumas informações aí da Veja, né? A Veja falou aí das conversas do Mauro Cid. É até chato trazer isso aqui, a gente sabe que são só realmente conversas que nunca iriam acontecer de verdade, esse tal de golpe que eles falam. Mas olha a munição, né? Quando você tem um celular, você tem praticamente a vida da pessoa. Por mais que as pessoas estavam na emoção, conversando entre si, precisamos fazer alguma coisa. E com certeza isso vai ser tratado como crime pela esquerda e eles vão conseguir enterrar a direita cada vez mais. Porque o Globo diz aqui, diálogo golpista. Pelo amor de Deus, Sidão, o presidente vai ser preso. A conversa de Cid com o coronel do exército. E aí, é aquelas tipo de conversa que a gente sabe. A pessoa fica desesperada, vê que realmente o PT voltará ao poder. Quem sabe da situação do Brasil, como foi na época do PT, sabe que a gente está numa situação complicada, a direita quer fazer alguma coisa e tem esses diálogos que o Mauro Cid cada vez mais aí enterrado, né, de certa forma, em narrativas, em coisas que ele falou no celular, questão da validação, é muita coisa contra Mauro Cid e também contra gente que estava conversando, gente próxima, a gente vai falar bastante aqui. A análise da Polícia Federal no celular do ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, revelou que as discussões de planos golpistas aconteceram entre pessoas ligadas diretamente ao ex-presidente e militares do alto escalão. Segundo a reportagem da revista Veja, o próprio Cid tratou o assunto com o coronel Jean Lawande Jr., então subchefe do Estado-Maior do Exército, dias antes do fim do mandato do ex-presidente. Os diálogos contam com frases como "convença o 01 a salvar esse país", "o presidente vai ser preso" e "pelo amor de Deus, faz alguma coisa". E realmente, essa questão do presidente ser preso, a esquerda clama todos os dias, você vê nos comentários de todas as matérias, a esquerda, o pessoal, até o povo mesmo, que não gosta do Bolsonaro, pedindo a prisão. Prisão por quê? Né? Porque eles acham que foi um genocida, que é um absurdo para o Brasil, né? Foi convencido pela mídia. E esse militar prova que existia aí militares que queriam fazer alguma coisa. Só que infelizmente não iria acontecer de forma alguma, porque era sabido, né? Talvez até pelo Bolsonaro, como a gente vai ver numa notícia, que não tem como acontecer, não aconteceu, né? Até mesmo relatório sobre a questão das maquininhas, nada disso mostrou, né? Revelou que os militares fariam algo. No final foi muito pelo contrário, ajudaram a prender todo mundo, né? Após a derrota de Bolsonaro nas urnas, Lawande manteve contato frequente com Cid e cobrou repetidamente que um plano para contestar o resultado das eleições fosse colocado em prática. Procurado pela revista, o militar afirmou ter uma relação de amizade com Cid, com quem conversava sobre amenidades. Ele disse que não se lembra, né, de nenhum diálogo de teor golpista. Agora ele diz que não se lembra, mas infelizmente para ele, a gente vê que com o celular na mão, né, a esquerda tendo aí conversas, até mesmo uma coisa que, se fosse brincadeira, se fosse uma coisa sem nenhum fundo de verdade, se fosse só confabulações, pensamentos, né, desabafos, tudo isso vai virar crime hoje. Governo pune coronel por envio de mensagens a assessor de Bolsonaro sugerindo golpe de jornal. Então, as mensagens que ele enviou já tem aí a sua punição. E a gente falou, né, os militares vai ter aquela ala que vai se entregar aí à esquerda, que vai realmente ser PT, e a outra vai ficar na vontade, né? E Bolsonaro também ficou aí na vontade, né, de tentar mudar o país, de evitar aí que a esquerda voltasse, mas infelizmente, né, para a direita não teve solução. Mulher de Cid incentivou atos golpistas, revela a PF, junte-se à guerra. Vamos dar uma lida aqui. Gabriela Cid, filha de General Vilas Boas, tramaram o golpe, né? Tramar o golpe, a gente vai ler as mensagens aqui, né? Como diz aqui, Gabriela Cid, temos que pedir novas eleições e voto impresso, nada de intervenção federal, temos que exigir novas eleições e voto impresso. Estamos diante de um momento tenso onde temos que pressionar o Congresso agora. E a Vila Boa, aqui a filha do Vilas Boas, diz, ou isso ou a queda de Moraes. A Gabriela diz, também acho, esse homem tem que cair, ele que está estragando o país, o resto é tudo remediável. A Vilas Boas diz, se a gente conseguir tirar ele, o STF dá uma recuada. Vilas Boas completa aqui, porque o que eles vão fazer é prender o presidente, com base no inquérito das fakes, que inclusive está lá rolando. Falei que seria usado, né, nas eleições, mas não precisou, não usaram, né? A Gabriela diz, exato, o pedido está errado, tem que alguém, né, ter alguém que articule isso com protestantes, e isso tem que vir dos caminhoneiros. A Gabriela diz, não vai ser dessa forma, como você falou, a orientação tem que ser outra, os caminhoneiros têm que ser orientados. E Vilas Boas diz, alguém tinha que falar com eles. A Gabriela fala, pois é, sim, foi o que pediu o presidente, e acho que todos podem
né, tem que vir a Brasília, invadir Brasília como no 7 de setembro, e dessa vez o presidente e toda essa força agirá. Ela fala do 7 de setembro, né? Ela não fala de invasão como aconteceu aí lá no Planalto. Eu não sei, né? Mas você vê que é um desespero, foi tomando conta, né, das pessoas, essa coisa de agir para fazer algo, né? Amanhã todo mundo nas ruas, convoca as pessoas ao máximo, não podemos perder o foco. Há muita coisa a ser esclarecida e o povo precisa estar pressionando. Então eles pegam isso, então vamos dizer assim, ela não estava querendo que invadisse, quebrasse nada. Porém, só de falar dessa forma de invadir Brasília, já complica. Né? Então a gente não sabe qual era a intenção dela. Mas, olha só, Miriam, chama as pessoas para Brasília, convoca, tem que ser muita gente em Brasília, estamos mais em tempo de brincadeira, muita gente. Junte-se a nós nessa guerra, chame as pessoas para ocuparem seus espaços nessa mudança. Agora mais do que nunca é chegada a hora da pressão popular nas ruas. Aí a gente lembra, né? Esse negócio de porta dos quartéis é uma coisa que aconteceu muito pacífica. E muita gente da direita queria que saísse das portas dos quartéis. E eu e um monte de gente falou, isso é armadilha. Isso que acontece. Muita gente foi pressionando, né, para as pessoas quererem invadir as ruas. E quem sabe até, se tivesse uma armadilha, cair nessa armadilha. E a gente vê como pessoas próximas ao presidente também aí acabaram caindo nessas armadilhas. Estou mandando para todo mundo, diz Miriam. As minhas amigas vão todas, estamos firmes. Se pudesse, pegava um avião para estar aí. A Gabriela diz, excelente, divulgue tudo ao máximo. Esse seu trabalho de divulgação é espetacular. Cada um fazendo a sua parte. Acabou. Os caras pegam essas mensagens, falam que realmente estavam articulando algum golpe no Brasil, né? E acabou. Como defender, como fazer, como buscar, porque você tem a mídia toda batendo, você tem um monte de gente batendo, não tem o que fazer, né? Infelizmente essas pessoas todas, porque com acesso ao celular, essas pessoas todas vão acabar aí ficando com graves problemas, né? Defesa de Bolsonaro afirma que ex-presidente jamais participou de trama golpista. E o Bolsonaro está cada vez mais se distanciando disso tudo, né? Ele já tem aí um monte de processo, ele cada vez distante, né? Não quis nada disso, porque ele, com certeza, né, por mais que essas pessoas conversavam e falavam, não, que precisamos agir, precisamos estar nas ruas, Bolsonaro com certeza já tinha a noção absoluta de que nada aconteceria. Ele tentou através das maquininhas. Não conseguiu. Você percebia depois do primeiro turno que, assim como eu avisei e ele mostrava na sua afeição, que as coisas estavam meio que perdidas. E seguimos em frente. Agora, Bolsonaro vai tentar se afastar ao máximo, está tentando segurar o máximo possível o seu capital político para aproveitar alguma coisa no PL. E é isso que temos. Vamos esperar aí para ver o que acontece nessa guerra de esquerdas, que cada vez mais, às vezes parece que está acelerando, mas ao mesmo tempo você vê uma união muito grande, né? Até internacionalmente, eu vou ler uma notícia aqui, que a gente vai ver que existe um puxa, estica, vai e volta, que a gente espera uma solução, né? Infelizmente, a nossa solução é ver se o menos pior levanta e faça alguma coisa. Moraes autoriza depoimento de Mauro Cid à CPI da Câmara Distrital. Além de tudo, vai sair da cadeia, né? Está preso, para fazer o seu depoimento aí, né? Complicado, como eu falei, a direita será enterrada. Moraes manda a PF vasculhar até motel ao ordenar a operação contra senador. Alexandre de Moraes determinou que PF fizesse buscas em quartos de hotéis, motéis e outras hospedagens onde investigado tenha se instalado, que é o Marcos Duval que a gente falou aqui ontem. Então, além de tudo, o Moraes, ele pegou e escolheu um dia de aniversário do senador. Então você vê que existe toda uma mensagem a ser entregue. Lembra aqui nas eleições que existia multas, né? Existia todos esses números que a gente falava aqui, né? É 13, que a gente somava os números, dava 13. Eram sinais mostrando, de uma forma até que, tipo, denota poder, né? Eu estou fazendo do jeito que eu quero, quando quero, da forma que atinja o máximo possível o meu adversário. E isso está sendo feito. E o Marcos Duval teve aí no seu aniversário uma belíssima surpresa. E agora, quem sabe eles vasculhando acham outras coisas. É o que eu digo. Muita gente não tem mínima noção de quanto poder é ter o seu celular, né? Por exemplo, se eu pegar o seu celular, às vezes uma conversa entre um parente seu marido, seu filho, sua filha, coisas bobas. Mas se você tirar e falar assim, eu vou divulgar isso nas redes sociais, eu vou mostrar isso, você acaba com a vida das pessoas.
Às vezes são brincadeiras, coisas particulares que vá te envergonhar. Você consegue até fazer um blackmail com a pessoa com pedaços de conversa que às vezes parece tolo, mas seriam constrangedoras se fossem mostradas. Isso é muita coisa, muito complicado. A política brasileira é assustadoramente, né, violenta, né, não de termos físicos, mas essa questão de informações. Você vê como a informação é um poder absoluto, né? Com Nicolas, pastor pede oração de fiéis a Deus para quebrar mandíbula de Lula. É complicado, né? Dino diz que acionará a PF por comentário de pastor contra Lula, ao lado do deputado federal Nicolas Ferreira. Anderson Silva disse em um podcast que os evangélicos deveriam pedir a Deus para quebrar a mandíbula do petista. E pra que isso? Pra quê? Né? Aí a gente vê que os caras agora vão ter muita munição. Pra que falar isso? Né? Você pode muito bem fazer aí a sua oração, né? Fazer a união do povo aí da questão cristã, mas dar munição assim à toa parece até um cavalo de Troia. Não sei o que está acontecendo, né? Claro que muita gente fala, não, mas agora a gente não pode falar nada. É que é o seguinte, nós temos um inimigo, né? Uma oposição que tem o controle absoluto. Aí você chega a falar um negócio desse no podcast e você acaba dando tiro no pé. Infelizmente é assim. Quando você tem uma posição mais fraca, a estratégia tem que ser ainda muito maior. Senão você vai acabar realmente demonstrando para as pessoas que estão aí em cima do muro ainda, né? Vou mostrar, tipo, então esses caras são os intolerantes. A gente sabe que a esquerda faz muito pior. Só que estamos numa posição mais fraca. Não devemos agir como a esquerda, tá? Por suspeita de prática de racismo, enquete sobre vereador mais feio vira caso de polícia em Mato Grosso. Eu não sei o que a beleza tem a ver com a questão de racismo, mas é uma brincadeira, aconteceu na internet, mas sabe o que isso me lembra? Me lembra a questão do discriminação contra políticos, né? A gente falou aqui, olha só, vai virar caso de polícia porque estão achando um político ou outro feio. Né, tô falando, cada vez mais políticos são intocados, né? Brasil não é mais um país de jovens. População com menos de 30 anos cai a menos da metade e eu não me sinto mais só, né? Mas isso significa que temos mais gente próximo aí ao trabalho, para que pode trabalhar. E por isso deve ser aproveitado esse boom aí de pessoas com idade para o mercado de trabalho, para uma evolução da economia. Infelizmente estamos no governo do PT, então vamos ver como é que acontece. Enquanto isso, Lula é convidado para discursar em show do Coldplay em Paris. Dizem que é algo beneficente. Eu fico me perguntando se ele não quer discursar para o Zelensky, né? O Zelensky ele evitou. Jovem é preso por filmar partes íntimas de alunas em faculdade. Está aqui, um estudante de quiropraxia de 20 anos foi preso na noite desta quinta-feira, dia 16, após ser flagrado registrando com o celular partes íntimas de alunas de medicina veterinária em um banheiro da Universidade Anhembi Morumbi, na Moca, zona leste paulistana. Gabriel Valareto Vicente Silva estava em um banheiro unissex da instituição. O celular dele foi pego por uma testemunha e sabe o que isso me lembra? Esse negócio de papo de banheiro unissex, né? Eu fico me perguntando, vocês não querem tanto banheiro unissex? E esses casos? Faço outra pergunta. Se ele fosse trans, será que ele seria preso? Não sei. Sentidos em mais de 50 cidades, tremores em São Paulo duraram até 15 segundos. A duração dos tremores, que aconteceram às 8h22, foi maior nos locais mais próximos do epicentro, os municípios de Miracatu e Iguapé. E eu nunca vi esse tipo de terremoto em São Paulo. Nunca senti terremoto de forma alguma. Não senti também esse que foi mais pro litoral. Mas é algo curioso. Conversamos bastante sobre essa questão aí de coisas estranhas que acontecem perto da América do Sul, né? Nos vídeos exclusivos aí do passado. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas é interessante, porque em vídeos parece algo bem forte, uma coisa que eu não lembro na história de São Paulo, da região, vamos dizer assim, terremotos desse nível, né? Falando nisso, uma notícia de 2017 só por curiosidade, tá? Teste nuclear da Coreia do Norte causa terremoto. O forte tremor detectado neste domingo, dia 3, na Coreia do Norte foi causado por um novo teste atômico, segundo o governo do Japão, notícia de 2017. Interessante, né? Então, realmente, terremotos podem ser criados de forma artificial, né? Entregador do iFood se recusa a subir para a entrega e é perseguido por cliente armado. O que aconteceu?
né? Ao chegar ao local, Leonardo se recusou a subir no apartamento de Adriana Sodré para entregar a comida, prerrogativa prevista nas diretrizes do aplicativo. Ela desceu completamente alterada, afirmando que todo mundo sobe, só você que não quer subir. O entregador então pediu um código de confirmação de entrega para Adriana, que se negou a informar o número. Então ele não entregou o lanche e voltou para o restaurante. Quando chegou ao estabelecimento, Leonardo encontrou Adriana e o marido dela. O homem, que ainda não foi identificado, apontou uma arma na cabeça do Leonardo e, segundo testemunhas, tentou disparar, mas a arma falhou. Imagina você matar alguém porque o cara estava fazendo nada mais do que o seu trabalho, né? E o próprio aplicativo diz que não deve subir. No Brasil tem gente bem complicada. Bem complicada, é difícil. Por que Zanin está trocando renda de milhões por salário de 37 mil? Uma pergunta muito, vamos dizer assim, interessante. Não só ele, tá? O próprio Datena ganhava muito na TV, quis ser político, porque todo mundo tá largando salários assim milionários para ser político no Brasil. Estranho, não é? Exclusivo, empresas representadas por filho de Lira receberam 34 milhões do governo em 2 anos. A agência do filho do presidente da Câmara ganha para intermediar serviços de publicidade para órgãos federais, comissão estimada em 7 milhões. É muito dinheiro, né? Por isso que a gente começa a se perguntar, né? Por que as pessoas querem ser políticos? Todo mundo quer ser político. E nesse caso aqui é algo mais profundo. É porque é o Lira. Se o Lira continuar aí, né, tentar bater cabeça com o governo, né, com o executivo, pode ser que aconteça mais matérias desse tipo, né? Se ele ficar na dele, talvez pare as matérias. Indo para internacional, dinheiro vivo e militar morto, novas revelações agrava o escândalo no governo de Gustavo Petro. Chovendo no molhado, né? Colômbia está completamente perdida com Gustavo Petro. Então, eu acho que, sinceramente, a América do Sul tem muitos problemas. Eu só espero que o Brasil consiga sair dessa. Recuperação do consumo na Venezuela perde força e fantasma de crise econômica assusta o país. Está dizendo que em Caracas caíram 21%, né? O comércio, se já estava um inferno, dá 21% menos. Não sei se vocês repararam, o Maduro, quando visitou o Lula, o quanto o Maduro está mais magro. Eu tô achando que o negócio lá tá tão feio que nem o próprio Estado tá conseguindo se segurar. Eu acho, né? Irlanda pode abater 200 mil vacas para combater as mudanças climáticas. O país tem sofrido pressões de ambientalistas na União Europeia. E aí que a gente fala, a esquerda fala tanto de animais, proteção ao animal, que os animais devem ser preservados. Aí tem que abater 200 mil vacas por causa da questão das mudanças climáticas. E por isso que falam tanto para você comer inseto. Porque os sonhos desses caras aí são uma parcela da sociedade mais elite, bem pequena se possível, vão ter acesso à proteína de qualidade, enquanto o resto fica só no grilo, né? Rússia dobra o número de golfinhos treinados por medo de ataque ucraniano. Falando em animais, mais uma vez a esquerda fala tanto de proteção animal, mas quando você vai a fundo, você vê que eles estão um pouco se ferrando. E eu sou um cara que eu acho muito legal pessoas que cuidam de animais, sabe? Aquele pessoal que realmente faz alguma coisa, pega os animais, castram, né? Tenta evitar o sofrimento de animais. Sempre sou um cara assim, pró isso, né? A direita ela é muito xiita nesses termos, chama de pai de pet, que não pode proteger os animais. Eu acho que existe um equilíbrio, existem pessoas boas que podem fazer bem aos animais, mas a gente vê aí como a esquerda usa essas pessoas que têm essa real bondade em relação aos animais, fazem essa manipulação, mas no fundo tá aí, ó, abusando. Imagina esses animais, o que eles devem sofrer. Por quê? A Rússia dobrou o número de golfinhos treinados que guardam a frota do país no Mar Negro. O motivo, segundo relatos, são os temores de um contra-ataque da Ucrânia. Nos últimos meses, Sevastopol, local do principal porto e sede da frota russa no Mar Negro, tem sofrido ataques regulares de drones ucranianos. E os golfinhos têm radares, eles conseguem fazer aí todo um mapeamento, são treinados para isso, e a Rússia se protege usando animais, tá? Empresas de tecnologia já demitiram mais de 206 mil funcionários no mundo em 2023. Vamos ler de novo, 206 mil funcionários. Sabe a quantidade de empregos é isso? E são todas empresas de tecnologia, que inclusive fazem ou investem bastante em inteligência artificial. Por que você acha que eles demitiram? O que mudou? Só está começando, tá? O pessoal teima comigo que não vai mudar nada? Vai.
Agora vamos ao stick puxa, vai e volta, que eu não aguento mais, porque Xi fala de cooperação com os Estados Unidos em encontro com Bill Gates. Vamos falar, mas olha que interessante. Bill Gates se encontrou com Xi Jinping, que eu fiquei impressionado, né? Porque atualmente mudanças importantes não vistas em um século estão se acelerando em todo o mundo. Apresentei a iniciativa de desenvolvimento global, a iniciativa de segurança global e a iniciativa de civilização global para fornecer soluções chinesas para os desafios globais. Diz aí na conversa Xi Jinping ao Bill Gates. Esse é o primeiro encontro entre Xi e Gates em 3 anos. Então quer dizer que 3 anos atrás, talvez um pouco antes de toda a pandemia, eles se encontraram? Bom saber, tá? Ao receber o cofundador da Microsoft, o presidente chinês o chamou de velho amigo. O presidente também elogiou o trabalho da Fundação Bill Gates e Melinda Gates para promover a redução da pobreza, a saúde, o desenvolvimento e a filantropia no mundo. Afirmou que a China continuará a fortalecer a cooperação com a instituição filantrópica. E aí eu fico falando para vocês. Bill Gates, o cara que trabalhava com software, né? O criador aí do Windows, que do nada mudou o seu foco para a saúde, né? E ele foi falar com Xi Jinping. Na China surgiu um dos maiores vírus aí que a gente conhece, não sabemos qual é a origem até hoje, e agora eles conversam de novo, falando de aí uma junção de novo, conversando, e eu fico só assistindo. Claro que muita gente vai falar que é tudo teoria da conspiração, mas vamos observando. Por que expectativas para a visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos à China são baixas? Blinken segue para Pequim na esperança de acalmar temores de ruptura entre Estados Unidos e China. E mais uma vez, vai os Estados Unidos tentar conversar com a China para ver se existe uma forma de conseguir cooperação. E mais uma vez estão beijando na boca. Eu falo para vocês, eu já não aguento mais, né? Porque ou eles tomam vergonha na cara e assumem aí que não tem mais jeito, porque a China já faz toda uma articulação para a destruição do Ocidente e dos Estados Unidos. E os Estados Unidos falam, não, vamos conversar então mais uma vez. Pode ser que durante um breve tempo aí eles se acertam, mas tenho certeza que daqui 2, 3 meses estão se matando de novo. Enfim, o que mais me preocupa é o Bill Gates lá, mais uma vez então, conversando com o Xi Jinping, o seu velho amigo, né? E o caso mais grave do mundo foi o vírus. Ainda é. E as pessoas no Brasil, então, cara, ninguém sabe de nada. Nada da realidade. Mas enfim, pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Obrigado aí pelas pessoas que ajudam o canal com Pix. Porque realmente depende de vocês o trabalho estar aqui ainda fluindo. Temos o link da Amazon, clique, navegue, compre. Também ajuda o canal. É essencial a sua ajuda, já que o canal é desmonetizado propositalmente, porque mesmo que eu queira, os vídeos não vão ser monetizados e o canal não vai crescer. Por que será? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.